pilhas. E aí, como é que está o som? Voltou? Voltou, né? Só que eu acho. Voltou? Agora eu acho que temos som, né? Se faltar, é só avisar, tá? Bora. Então, como eu estava falando, estequiometria é um dos 5 assuntos que eu faço questão que vocês aprendam muito bem aprendido para o Enem, certo? Às vezes pode ser complicado, mas normalmente quando você sabe identificar os modelos de questão, fica bem mais tranquilo, certo? Ó, só anotar aqui o básico aqui, depois a gente já começa, tá? Só um minuto. E aí, Gabriel, quando o professor na faculdade bota assim, cálculo, né? Você já chega. Cálculo diferencial 2. Quem vai para a universidade, certo? E vai. Deixa eu ver, assim, e vai. ai, E vai ver algumas matérias de exatas, tipo, quando você faz uma disciplina de licenciatura ou engenharia da vida, você vê cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, e depende do curso, até cálculo 3 e o 4. Hoje são 18, né? E aí é uma viagem, parceiro, uma viagem. Os caras botam a função x ao quadrado, calcule o volume da função, do giro da função ao redor do eixo y. Um negócio assim, não recomendo. Mas bora lá. Parece quando você sabe, é fantástico. Você fica, meu Deus, eu sou um astronauta. Mas quando você não sabe, que normalmente é 99% da turma, 99% do tempo, você fica, meu Deus, pra que eu tô fazendo isso na minha vida? Mas enfim, tem professor e professor, né? Tem professor que é legal, explica, tem professor que não explica e, tipo, só joga a prova no teu peito e tu te vira. Mas enfim, bora lá. Cálculo estequiométrico. Aula passada, eu falei a seguinte consideração. A gente tem uma medida, uma unidade de medida para trabalhar com matéria, certo? Que é o mol, tá? Vou falar um absurdo, mas mol, que é a unidade, se escreve da forma que você pronuncia, mol. Só que você nunca vai escrever mols, tá certo? Ou até pode escrever mols, quando você não está falando da unidade em si, certo? Mas normalmente se escreve tudo para tudo mol. Tipo quilômetro. Se você escreve a unidade, km, né? Quilômetros também é km, beleza? Só que. Já assisti? Já vi? Não, né? Beleza. Só que se você escreve quilômetros por extenso, fica no plural, né? Só que mol, no plural, é mols, né? Mas você pode colocar 5 mol. Tá certo, não tá errado, beleza? Mas enfim, voltando ao que interessa. Um mol da parada tem algumas considerações. Um mol, pela constante de Avogadro, é 6,02 vezes 10 a 23. Ou moléculas de alguma coisa, ou partículas de alguma coisa, ou íons de alguma coisa. Exemplo, eu tenho quantos pincéis pretos na minha mão? Um, né? Se eu não tô, né? Todo mundo tá enxergando bem, um pincel. Agora, se eu tivesse um mol de pincéis, eu teria 6,02 vezes 10 a 23 pincéis iguais a esse na minha mão. Uma coisa absurdamente incompreensível, né? Mas por que a gente faz isso? Porque normalmente quando você vai trabalhar com a massa de um átomo, a massa de uma substância, se você fosse pegar uma molécula ou se você pegar um átomo, a massa seria muito pequena. Seria tipo 10 a menos 24 gramas. Então, uma unidade pouco tangível, né? Então a gente trabalha com mol, porque esse mol converte a massa de um átomo para uma enorme quantidade de átomos para grama. Por exemplo,
se eu estivesse trabalhando com a molécula de H2. Molécula de H2, se eu estou muito enganado, a massa disso daqui em gramas fosse só uma molécula. 1,6, 1,6, 3,2. 3,2 vezes 10 a menos 24 gramas. Que balança pesa nessa unidade tão pequena? Nenhuma balança até hoje, né? Então, o que a gente faz? Em vez de trabalhar só com uma molécula de H2, a gente trabalha com 1 mol de moléculas de H2. E é o que acontece. Isso daqui passa a ser 2 gramas. Uma unidade um pouco mais tangível, um pouco mais palpável. Pô, 2 gramas eu tenho a noção do que são 2 gramas, certo? Mas se fosse trabalhar com isso aqui em grama para uma molécula, seria uma unidade muito, 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 muito pequena. Uma quantidade muito pequena, certo? Desprezível. Então, a gente normalmente trabalha com a situação de mol. Eu posso ter 1 mol e seus múltiplos ou seus divisores. Posso ter 0,5 mol, posso ter 5 mol, posso ter 20 mol, posso ter a quantidade de mols que eu quiser. Beleza? 1 mol também de qualquer substância. Na CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, vai me dar um volume de 22,4 litros. Então, todo gás de qualquer substância na CNTP, 1 mol vai ocupar 22,4 litros. E se for 2 mol, ocupa 44,8 litros. Adriano, mas tem livre questão que pede para eu aceitar 24 litros. Beleza, você não briga com a questão. Se a questão falar que 1 mol ocupa 24 litros, você trabalha com 24 litros. Enfim, certo? 1 mol também vai ter, dependendo da substância, uma massa molecular específica, tá? Uma massa na unidade grama, uma massa em grama. Deixa eu apagar isso aqui que for muito estranho. Pior. Eu me supero. Melhor. Uma massa em gramas. Por exemplo, se for o hidrogênio, a massa molecular de hidrogênio são 2 gramas. Se for do CO2, 44 gramas. Se for, sei lá, da glicose, 180 gramas, certo? Cada situação, ou cada molécula tem uma certa massa. Adriano, você sabe a massa de todo mundo? Não, porque na prova, ou vem a tabela periódica, na Unifor, na Unicristos, ou vem na US a tabela com os átomos de número atômico e massa que são usados nas questões, ou no Enem vem no dado da questão as informações de massa e número atômico dos elementos, caso seja preciso. Se não for preciso, eles não colocam. Mas quando é preciso, vocês vão ver que na questão do Enem sempre vai ter dado massa do fulaninho, 23 gramas por mol, massa do ciclaninho, tantos por grama por mol. Porque senão é obrigado a saber, certo? E aí uma coisa que eu não falei na aula passada é que a massa molecular de qualquer substância, por exemplo, a massa molecular do ácido sulfúrico, uma coisa bem básica, mas eu quero falar só para ficar com desencargo de consciência. Massa molecular do ácido sulfúrico. É só você somar a massa de todos os elementos que formam a substância ácido sulfúrico. São 2 hidrogênios, 1 enxofre, 4 oxigênios. A questão vai te dar. Então você vai fazer o quê? Hidrogênio contém a massa de 1 hidrogênio. 1 mol de hidrogênio, 1 grama por mol. São quantos hidrogênios? 2. Então você só faz assim, ó, 2 vezes 1 grama. Só tem quantos enxofre aqui? 1, né? Então é 1 vez a massa do enxofre, que é 32 gramas. Mais 4 vezes a massa do oxigênio, que dá 16 gramas. Você faz a soma e você vai ter que a massa molecular do ácido sulfúrico são 98 gramas por mol. Adriano, por que a gente usa mol? Grama por mol? Porque quando a gente vai fazer o balanceamento vai me dar a proporção de quantos mols reagem e quantos mols são formados. Vamos de exemplo, e aí eu começo a trabalhar o cálculo estequiométrico em cima do exemplo. Pode ser? Beleza. Vou dar um exemplo bem simples, bem básico, bem direto, bem resumido. Produção de água a partir do hidrogênio e do oxigênio, beleza? Reação que acontece é assim, ó, H2 reage com O2 para formar H2O. Com meus príncipes e princesas, já viram a aula de balanceamento? Essa equação está balanceada? Não. Então, se está fora do balanceamento, está fora da proporção com que as coisas acontecem. Temos 2 hidrogênios,
2 hidrogênios. 2 oxigênios, só um oxigênio. Eu podia tacar um 0,5 aqui? Podia, mas o balanceamento me pede o quê? Mínimos números inteiros. Não posso ter número quebrado no balanceamento. Então, fazer o quê? Coloco um 2 aqui. Porque aí eu vou ter 2 oxigênios, 2 oxigênios. Só que hidrogênio eu tenho quantos? 2. E aqui eu tenho quantos? 4. Aí o que é que eu faço? Jogo um 2 aqui na frente. Acabou o balanceamento? Acabou. Graças a Jeová. Só que o que é que eu gosto de fazer? Não é uma obrigatoriedade você fazer. Eu gosto porque evita que eu erre besteira, certo? Eu faço assim, ó. Depois que eu faço o balanceamento, aqui tem que número? 1. Eu faço o seguinte, ó. PM, proporção molar com que essa reação acontece. Eu gosto de fazer isso por quê? Porque me dá muitas informações que talvez eu vá utilizar. Se eu não utilizar, beleza, vida que segue. Mas se for preciso, já vai estar aí, bem na minha cara. E aí, como eu sou lesado, se eu não tiver isso daí, às vezes eu erro. Certo? O que é que eu faço? Eu tenho quantos mol de H2 reagindo aqui, idealmente? Número da frente, certo? Eu falo assim, ó, 2 mol. 2 de H2 reage com quantos de O2? 1 mol. Que formam quantos mol de água? 2 mol. Essa é a chamada proporção molar, ou seja, é 2 para 1 para 2. Ou seja, a cada 2 mol de H2 que eu use, eu preciso de 1 mol de O2 e vou formar 2 mol de água. Tranquilo isso? Se eu fizesse uma situação assim, ó, que o cálculo estequiométrico, normalmente você parte de um padrão, que é isso daqui, e vai para a situação que é colocada na questão, para você poder fazer uma relaçãozinha aqui de comparação, beleza? Se eu tivesse uma questão assim, foram usados 10 mol de H2. Me diga, de acordo com a reação balanceada, quantos mol de O2 eu preciso e quantos mol de água vão ser formados? Como vocês percebem, o responsável fez o quê? Multiplicou a minha quantidade 5 vezes. Então, eu preciso que a proporção se mantenha. 2 para 1 para 2. Então, eu multiplico todo mundo pelo que foi mudado, por 5. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 5 e vou multiplicar isso aqui por 5. Aqui vai dar 5 mol. Aqui vai dar 10 mol. Gente, isso aqui parece tão bobo, tão bobo, tão bobo, mas vocês não fazem ideia como isso daí é importante quando a gente vai vendo cinética. Tem questão de cinética que se responde só com isso daqui, certo? E aí tem gente que gosta de ensinar várias formas mirabolantes, cálculo que vai para um lado, vai para o outro, mas você faz isso daqui e acaba a questão. E aqui a ideia é que o meu trabalho seja facilitar o que é de vocês? A aprendizagem e a resolução de questões. Eu posso me amostrar aqui fazendo a questão do jeito mais difícil possível. Só que para mim não vai ter nenhuma graça. A ideia é que vocês aprendam a fazer a questão em 10 segundos. Para mim, o sucesso do meu aluno é isso. Aprendeu e fez a questão. Morreu. Ele vai passar 1 hora? Não quero. Eu quero que ele olhe, poxa, isso aqui é só multiplicar por 5. Acabou a questão. Vida que segue. Porque vai ter questão mais difícil do que isso. E eu quero que vocês gastem o tempo que vocês sobrou lá, não aqui, com bobagem, certo? Então, uma primeira situação de cálculo estequiométrico seria isso. Quando eu trabalhasse só o número de mol. Tranquilo? Só pelo balanceamento já matamos. Mas a gente sabe que o balanceamento pode envolver mol, número de átomos ou moléculas, volume e a massa da galera, não pode? Pode. Então, deixa eu colocar aqui como situação 1, que foi dando só mol. Beleza? Tranquilo, né? Esses 2 mol de hidrogênio têm uma certa massa, não tem? A massa do H2 é 2 gramas por mol. Só que eu estou usando quantos mol? 2. Então, na minha reação hipotética, a cada 4 gramas de hidrogênio, eu preciso de 32 gramas de O2. A massa seria dada, beleza? Só estou adiantando o processo. 32 gramas de O2. E pela lei da conservação das massas, lá do Lavoisier, 4 mais 32, 36.
A água tem uma massa molecular de 18. Só que são quantos mols? 18 vezes 2, 36. Então a gente encontrou o quê? A razão de massas que a galera está reagindo e está sendo formada. A cada 4 de H2, eu preciso de 32 de O2 e vou formar 36 de água. Tranquilo isso? Uma situação que poderia envolver quem? A massa. Seria a seguinte: sabendo que foi usado 40 gramas de H2, eu vou formar quantos gramas de água? Aumentei 10 vezes. Tenho que aumentar todo mundo 10 vezes, né? Aqui vou aumentar 10 vezes, mas nem perguntei. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para uma seguinte situação. Adriana, a reação aqui está muito simples, só tem 3 participantes, 2 reagentes e um produto. E quando a reação tiver vários reagentes e vários produtos, eu vou ensinar vocês, sempre que a gente está vendo cálculo estequiométrico, no comando da questão só faz menção a 2 participantes. Ou são 2 reagentes, ou são 2 produtos, ou é um reagente e um produto. Aí, a brincadeira de hoje vai ser ajudar vocês a entender e ver isso na questão, certo? E escolher a galera bem certinha na hora de fazer a questão. Tranquilo? Vocês perceberam qual foi a minha pergunta que eu fiz aqui? Se eu usar 40 gramas de H2, quanto de água eu vou produzir? Só que eu tenho que dar mais uma informação. Reagindo uma quantidade estequiometricamente correta de O2. Estequiometricamente correta é estando na proporção. Beleza? Tranquilo isso? Diz. Tem, é na situação de reagente limitante e reagente em excesso. Mas isso é só na próxima aula. Eu acho que é amanhã, certo? Porque senão fica muita coisa só para hoje. E é como já estou um pouco adiantado, eu vou bem no slow motion, que é para vocês aprenderem bem direitinho esses conceitos. Beleza? Se fosse volume, seguinte situação. Se fosse volume, 1 mol ocupa quantos litros? 22,4. 1 mol ocupa 22,4 litros. Tranquilo? Tranquilo, né? Eu estou usando quantos mol de H2? Vai ocupar quantos litros na CNTP? O dobro, né? 44,8 litros. Qual vai ser o volume ocupado por O2? É 1 mol. E vai ser formado quantos mols de água? Que são quantos litros? Olha como é interessante isso daqui, ó. Lavoisier, quando ele falou assim, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, verdade? Não, isso foi uma adaptação. Ele falou que a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Olhem para o volume. Quanto é que dá o volume dos reagentes somados? Mais de 60, né? Quanto é que dá o volume do produto? Essa reação ela aconteceu com expansão volumétrica ou com contração volumétrica? Contração. Obrigatoriamente, os volumes iniciais e finais não precisam ser iguais. Podem ser iguais, mas não necessariamente são obrigatórios a serem iguais. A massa, sim, precisa ser igual no começo e no fim. Beleza? Vai que você vai fazer uma prova da OS e aí mete essa, né? O volume da reação química tem que se manter constante na reação inteira. Então não precisa, certo? E aí, digamos que eu faço assim, ó, poxa, eu não vou usar 48 litros de hidrogênio. Eu vou usar 4,48 litros de hidrogênio. Eu vou formar quantos litros de água? Aqui que foi que eu fiz? Dividi por 10, né? Então aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. Dividir por 10. 4,48 litros. Ou só você olhar, ó. Se o volume é o mesmo nos dois, o que eu fizer com um,
obrigatoriamente tem que acontecer com outro na mesma quantidade, na mesma proporção. Porque não é 2 para 2? 2 para 2 é a mesma coisa que ser 1 para 1. Tranquilo? Foi o terceiro exemplo, envolvendo quem? Volume. Tem mais algum? Tem. Que é o quê? Juntando com a constante de Avogadro, certo? Devagarzinho. 2 mol de H2 são quantas moléculas de H2? Vou deixar assim, mas os matemáticos, por favor, não me batam, certo? É só para melhorar, facilitar a minha didática. Vou deixar assim, 12,4 vezes 10 a 23 moléculas. Tenho quantas moléculas de O2? 1 mol. São quantas moléculas? Parece algo bem primário eu ficar pedindo para vocês repetirem isso, mas pode ter certeza, é só para ajudar a ficar fixado na cabeça de vocês, certo? Quem tiver em casa quiser repetir também, fica à vontade. Eu vou formar quantas moléculas de H2? 12,04. Não sei se vocês estão percebendo, mas o nosso cérebro fica sempre fazendo a relação disso daqui com a proporção de mol. Tipo, tem 1 mol, multiplico por 1. Tem 2 mol, multiplico por 2. Tem 3 mol, multiplico por 3. Porque isso daqui é a forma mais prática que eu acho, se você não achar, não tem problema. Mas a forma mais prática que eu acho de fazer tudo isso, olhando sempre para a quantidade de mol. Porque é só você multiplicar ou dividir. Eu acho, certo? Digamos que eu não vou usar isso daí, de molécula de H2. Eu vou usar, sei lá, para facilitar os cálculos, né? 10 a 20 moléculas de H2. Eu vou formar quantas moléculas de água? A mesma coisa. Vou formar 12,04 vezes 10 a 20. O que foi que eu fiz aqui? Eu dividi 1000 vezes por 10 a terceira. Eu fazer o que em todo mundo? Dividir 1000 vezes. Entenderam isso? Tranquilo? São 4 situações que, se viessem assim, seriam consideradas questões simples. Por quê? Porque você faz uma regra de 3 ou só vê a proporção e morreu. Tranquilo? O problema é que quando você pega uma questão de cálculo estequiométrico, ele não te pede na mesma unidade que ele está trabalhando. Tipo, ele falou assim: se eu usar 10 mol de H2, quantos litros de água eu vou ter que usar? Eu vou ter que vou formar, no caso. Aí você vai converter isso daqui para litro, depois trabalhar com litro. Entendeu? O que acontece é que às vezes a questão ela faz relações com várias unidades diferentes. Ela tem que ter só essa noção do que fazer para ajustar uma unidade para outra. Mas sempre dá para fazer um paralelo, ó. Sempre. Aí por isso a gente normalmente monta o quê? Regras de 3. Isso daqui é o básico do cálculo estequiométrico. O que seria o avançado? Reações com reagente limitante, reações com reagente em excesso, pureza e rendimento. Mas a gente precisa primeiro ver o básico para depois ver esses casos que são chamados de especiais, certo? Então vamos começar a fazer questões do básico agora, para a gente ver se a gente está entendendo as questões mais simples e indo para as mais difíceis com uma certa tranquilidade. Porque a partir daí a gente vai para os outros casos. Tranquilo? Vou dar um tempo para quem quiser terminar de copiar, copiar. Quem quiser pegar as questões do livro, pode pegar. Pessoal que está em casa, pode ir no chat. Aí fica mais difícil, né? Não se encabule. A número 2, certo. Me diga a sua página, jovem. Pronto. Cálculo estequiométrico, galera, não tem muito segredo. A gente só aprende realmente quando a gente vai fazer a questão. Mas o importante é que você tenha essa noção das relações que podem existir na hora da questão, certo? Depois é só a prática, tá bom? Posso apagar aqui? Apagar essa daqui da esquerda, tá bom? Vocês estão meio mortos, os que estão com medo. Mas bora lá, certo? Qualquer dúvida, qualquer ponderação, pode me perguntar.
Normalmente não tem só um jeito de fazer a questão, às vezes tem mais de um, certo? Se você vê de um jeito diferente do meu, pode falar. A ideia é que todo mundo entenda tudo, tá bom? Questão de número 2, na verdade. A página, claro. Aquela lá é? Beleza. 353. Fala de rendimento? Fala, né? Se falar de rendimento, deixar para fazer outro momento que eu não expliquei rendimento ainda. Outra questão que não fala de rendimento. Vai, Tícia, brilha. De qual página? Deu-lhe página pelo contrabando. Questão 10, 300 e... Obrigado. Oxe, outro capítulo? É um nesse daí? Do anterior, né? Pode crer. Bora, me empresta em cola. Para quem chegou agora, eu expliquei os principais raciocínios que podem ser abordados numa questão de cálculo estequiométrico. Relações por mol, relações pela massa dos participantes, pelo volume dos participantes e pelo número de moléculas ou átomos participantes. Aí eu comentei que normalmente isso aqui, se viesse assim direto na mesma unidade do trabalho, é uma questão simples. As questões mais complicadas trabalham com unidades e participantes diferentes, tipo mol com massa, mol com volume, volume com massa, e por aí vai, certo? Mas vamos ver na questão e a gente vai trabalhando direitinho. Questão de número 10. Show. Bora lá. A hemoglobina, que a questão comenta que é esse tal de HB, só que eu prefiro colocar HB minúsculo, certo? Bzinho minúsculo. Cadê? Opa. É uma proteína que é de elevada massa molar, responsável pelo transporte de oxigênio na corrente sanguínea. É tanto que a reação está assim, ó. HB mais 4O2 forma a hemoglobina oxidada, né? A HbO2, 4. Balanceamento da questão está feito já? Uma dica. Normalmente, se vier pelo menos um participante diferente de um, o coeficiente, é porque provavelmente já está balanceado. Ou ele não balanceia ninguém, ou ele balanceia todo mundo. Ele não balanceia uma reação por metade ou parcialmente, tá certo? Então já está balanceada. 1, 4 e 1. O que é esse 1, 4 e 1? É a minha PM, minha proporção molecular. Para cada 1 mol de hemoglobina, eu preciso de 4 mol de oxigênio e vou formar 1 mol de oxhemoglobina. Um mob, se for um mob mesmo. 1 mol. Falar e escrever as coisas diferentes é difícil. Certo? Vou pegar para ficar bonitinho. 1 mol. 1 mol, 1 mol, 1 mol, 1 mol. Tranquilo? Adriano, se eu não precisar dessa proporção molar, amém. É um problema a menos, mas eu sempre coloco porque para mim fica mais fácil, certo? Então, bora lá. Em um experimento, ou seja, algo que vai ser regido por essa proporção, mas não necessariamente vai estar com esses valores, certo? Mas a proporção vai ser 1 para 4 para 1. Pode ser em mol, em massa, em volume ou em número de moléculas. Fala assim, constatou-se que 1 grama de hemoglobina, ou seja, foi usado 1 grama dessa moça aqui, é capaz de transportar, olha que legal, 2,24 vezes 10 a menos 4 litros de oxigênio. Vou apagar isso aqui. Com o comportamento ideal na CNTP. Pronto. A massa molar em grama por mol da hemoglobina utilizada no experimento é igual a quanto? Ah, foi mal. Toma, Nicola.
A questão quer saber quanto que é isso daqui em mol, não é isso? Gramas por mol. A massa molecular? Massa molar. Beleza. Dessa mocinha aqui. Só que eu precisava saber. Beleza, vai dar certo. Vai dar certo. O que que eu tenho a princípio? Não muita coisa, né? Mas vamos aqui. Vamos ver o que é que eu consigo fazer aqui, certo? Oxigênio são 4 mol para 1 mol disso. Então eu sei que 1 mol de oxigênio vale quanto? Mas vamos lá para as conjecturas. 1 mol de O2 vale quantos gramas? A massa molecular do O2 é 32, certo? São 32 gramas. Isso aqui ocupa quantos litros? 1 mol. 22,4 litros. Isso é o chamado volume molar, certo? Só que eu usei isso daqui de O2? Não, né? Eu usei quanto de O2? Isso daqui, 2,24. Se eu usei isso de volume, eu estou trabalhando com quantos gramas de oxigênio? X. Se eu quiser fazer uma regra de 3, por exemplo. X. Ou então você percebe que... Aí você monta na regra de 3, né? Ou então você percebe que daqui para cá, o que foi que aconteceu? Uma divisão por 10 a quinta, né? Então você divide isso aqui por 10 a quinta. E vai dar quantos gramas? X é igual a 3,2 vezes 10 a menos 4 gramas. Tranquilo? Até aqui, tranquilo? A questão quer saber o quê? A massa molecular da hemoglobina. Bora aqui. Então, se eu sei isso, eu também consigo achar quantos mol de O2 foram utilizados. Então, divide 10 a quinta, né? Aqui vai dar quantos mol? 1 vezes 10 a menos 5 mol. Tranquilo? Não, sério, tranquilo. Eu estou só fazendo o cálculo mental à volta, certo? Só que por que eu estou calculando o número de mol de O2? Ninguém sabe? Porque se eu tenho 4 mol de O2, eu reajo com 1 mol de HB. Então, se eu sei, segundo a regra de 3, que 1 mol de HB é necessário quantos mol de O2? E na questão, 1 grama de HB transportou quantos mol de O2? Então, quantos mol de HB transportaram 10 a menos 5 mol de O2? Posso botar aqui um Y, não, botar um Z. Você vai fazer o quê? Regra de 3. Calma, vocês estão me olhando com cara de espanto. Deixa eu só terminar, certo? Deixa eu só terminar. Vai dar Z. Ou então você percebe que daqui para cá o que foi feito? Divide I por 4 vezes 10 a quinta. Tranquilo? Então, eu vou dizer que eu usei quantos mol de HB? Quanto? Z é igual a 0,10 a menos 5, né? Ou então, 2,5 menos 6. Menos 6. Menos 6 o quê? Mol, né? Acabou a questão aqui? Não, por quê?
Porque a questão quer saber a massa de 1 mol e não a massa de 2,5 vezes 10 a menos 6 mol. Porque a questão quer saber a massa molar. E aí, o que é que você faz? Isso aqui vale em quantos gramas? Não se preocupe que eu vou comentar essa questão. Eu vou comentar a resolução da questão, tá bom? Para cá, cálculo 3. 1 grama de hemoglobina, como a questão me deu, eu consegui achar que vale em quantos mol? Eu quero a massa de 1 mol. Então, W é igual a 1 mol. O que foi que eu fiz daqui para cá? Multipliquei por a quinta, certo? Então, isso daqui vai dar quanto, meu W? 4, 1, 2, 3, 4, 5 gramas. A massa molar. Não é a massa de uma, tá? Então, a massa molar da hemoglobina é 4 vezes 10 a quinta grama por mol. Imagina se a gente tivesse 1 mol de hemoglobina no nosso corpo, a nossa massa seria isso aqui, ó, 400 quilos, só de hemoglobina. Obviamente, não temos nem próximo de 1 mol de hemoglobina no nosso corpo. Tem essa resposta? Glória a Deus. Eu vou explicar de novo, certo? Só copiem, eu vou explicar para vocês. Diz, príncipe. É, sim, mas é isso mesmo. É porque eu gosto de assim, pá, né? Mas eu posso mostrar isso aqui para eles. Fica prático também. Porque, tipo, parou aqui, né? Já podia ter direto, né? Alguém além do Nicola fez de um jeito diferente? Deu menos etapas, né? Você é diferenciado. Você quer mostrar na lousa como é que você fez? Não, venha, Antônio, venha. Venha, venha, brilhe. É... Deu a mesma resposta? Então tá certo. Se deu a resposta certa, tá certo. Ah, mas é porque não sei. Não, deu a resposta certa, tá certo. Você pode só explicar oralmente como que você fez a sua junção de cálculos. Porque assim, ó, você vai explicar para todo mundo, certo? Eu achei a proporção molar. E a questão fala que 1 grama de hemoglobina transporta esse volume de O2. De novo, a questão trabalhou com unidades diferentes, certo? A primeira coisa que tentei fazer, na verdade que eu fiz, foi saber quantos mol de oxigênio dá esse volume aqui. Eu fiz a conta. 1 mol de oxigênio é 22,4 litros. Eu fiz maior só para poder explicar mais partes. Então, Y mol de O2 dá isso daqui. Então, o número de mol de O2 que é levado é 10 a menos 5 mol. Só, beleza? Ah, você podia ter feito o quê? Como o Nicola fez. Se 1 mol está para 4, X vai estar para 10 a menos 5. Acha quantos mol tem, que vai dar isso daqui, ó. 2,5 vezes 10 a menos 6 e multiplica por 1 grama, né? E transforma para 1 grama. Fala que 1 grama tem isso aqui de mol, mas eu só quero saber de 1 mol. De 1 mol eu vou ter quantos gramas? 400 mil gramas. Foi assim que fez, não foi? Como foi que tu fez, Antônio? Não fez, não. Deu 400 mil, tá certo. Diga aí, Rocha. Certo, vamos lá. Qual é a coisa de que foi, se foi na sorte ou se não foi? Vai lá, Rocha. Que é dar o volume do HB. É isso? Beleza, beleza.
Ele descobriu. Tá, pô. O problema da minha pessoa fazer assim que eles fizeram para vocês, alguém não vai entender. Então, quando eu faço um pouco maior, é só para mostrar como que eu faço normalmente o cálculo. Mas se você fizer um cálculo menor, eu acho que a resposta certa, vá-se embora. Certo? Não se preocupe com isso. Não estou aqui para limitar vocês, sim para ajudar vocês a serem maravilhosos. Tranquilo? Beleza? Posso fazer outra mais simples, porque eu acho que a 10 já foi, né? Podia fazer a 1, não? Brincando, eu vou apagar aqui. Vou apagar não, tá? Vou só riscar aqui. Alguém tem algum ponto, alguém não entendeu alguma coisa, a hora de falar é agora, gente. Não fique com vergonha, não vou julgar vocês. Se você falar, Adriana, eu não entendi nem o que foi que tu falou desde a hora que eu dei boa tarde. Esse é o momento. Fiz que 2 vezes você não entendeu nada. Né, Giovana? Obrigado. Então, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo fazer uma questão mais simples, tá? Me cola seu gesto. Deixa eu ver uma questão se tem uma mais simples que a 6, tá? Tem que ter uma mais simples que a 6. Ó, deixa eu fazer a questão 2 da página 369. Podemos? Fala assim, ó. Leia o texto básico. Não vou ler o texto básico, porque eu sou radical, certo? Os isótopos apresentados contidos no cartão de Paulo e Gabriela podem reagir entre si para formar óxido de lítio, segundo a reação balanceada. Imagina você não bota a reação do óxido de lítio, hein? Uhum. 4 lítios no estado sólido reagem com O2 no estado gasoso, formando 2 mol de óxido de lítio, Li2O, no estado sólido. Beleza? A reação está balanceada, criaturinhas? Graças ao nosso bom Deus, né? Como é a proporção lá? 4 mol do lítio reage com 1 mol de O2 e forma 2 mol de óxido de lítio. 4 para 1 para 2, certo? A reação fala o seguinte: a massa de lítio necessária para reagir completamente com 3,2 kg de oxigênio em quilogramas é igual a quanto? Primeira pergunta: qual foram as 2 substâncias que o comando da questão relacionou? Então, a questão fala deste e deste. Adriano, o que é que eu faço com o óxido de lítio que está lá no nos produtos? Nada, você só abandona, certo? Esquece que existe. Você só foca nos 2. A relação que foi estipulada é a relação de quê? Qual a massa de lítio para reagir com 3,2 kg de oxigênio, ou seja, massa também, ou seja, a relação massa-massa, mais prática. E a questão te informa as massas de cada elemento, não é verdade? O que a gente faz? Qual é a massa de 1 mol de lítio? 7. Mas eu estou usando quantos mol? Então, 28 gramas de lítio reagem com quantos gramas de O2? Quanto é a massa do oxigênio? Mas a molécula de oxigênio é 16 vezes, e dá quantos gramas? Para quantos mol? 1 mol. Então, 28 gramas de lítio reagem com 32 gramas de oxigênio. A pergunta é, qual é a massa de líquido? Então, aqui é o X, reage com 3,2 quilogramas de oxigênio. Garapinha, né? Isso daqui? O que foi que a questão fez com a massa do oxigênio? Aumentou 100 vezes. Aumentou 100 vezes. Então a massa do lítio vai ser o quê?
aumentado em 100 vezes. Isso daqui em quilograma, tranquilo? Mais simples, mais direto, por quê? Trabalha na mesma unidade. E já te deu as informações previamente aqui. Tranquilo? Posso apagar aqui? Pode, né? Respire, Padawan. Povo de casa, alguma dúvida? Tá tranquila? Acho que tá ficando, né? Se não tiver, é só acertar. Pronto, Beatriz. Só o filas. Beatriz, tenho sentido sua falta aqui no prédio, viu, Beatriz? Obrigado. Volte mesmo, vou cobrar, viu? Fizemos a 10, pré-apocalíptica, fizemos a segunda. Que tal fazemos a terceira? Questão 03, da mesma página da questão 2, né? Página 369. É um fuleiro, não é verdade? Uma das formas de se dificultar uma questão fácil de cálculo estequiométrico é descrever a questão literalmente, né? O fulano de tal reage com o fulano de tal e você se lasca para fazer o quê? O balanceamento. Mas vamos lá que Deus ajuda todo mundo, né? Nicola, please. Thank you. Amanhã eu pego outro, viu? Não se preocupe, não. Questão de number 3. Ai, fala assim, ó. O metal manganês é empregado na obtenção de ligas metálicas, pode ser obtido no estado líquido a partir do mineral pirolusita, MnO2, ou dióxido de manganês. A reação representada por, aí vamos de reação, 3MnO2, estado sólido, mais 4 alumínio, isso aqui é a L, né? Eu acho que é. 3 alumínio, dando manganês, 3Mn, mais 2L2O3. Perguntinha que não tem nada a ver com a aula, mas tem a ver com o conto que a gente já viu. Como é classificado esse tipo de reação aqui? Simples troca, é um deslocamento de cátion ou de ânion. Se a gente vem na frente, o Mn saiu para quem entrar? O Al. A substituição é no primeiro participante, deslocamento catiônico. Substituição no segundo participante, deslocamento aniônico, beleza? É uma reação de oxirredução isso daí? E você disse corretamente. Manganês passa de mais 4 para 0, sofre que processo? Redução. E o alumínio passa de 0 para mais 3, sofre que processo? Quantos elétrons estão envolvidos no processo? Pois vem, que é 7. Lá em casa, chegar em casa, a gente conversa, viu? Treinei a semana toda e essa pergunta diz que é 7. É, bem. Eu vou espancar vocês depois que eu fizer esse cálculo aqui. Não, eu vou espancar logo. Ó, então eu no processo. Ó, ai, foi 12. Você é meu orgulho. Seguinte, ó. Como que vocês descobrem o número de elétrons que estão no processo todo, tá bom? Ó, MnO2, o Mn é mais 4, beleza? Ele tem que ganhar 4 elétrons para virar quem? Mn0, que é esses dois aqui, certo? Esse e esse. O alumínio não é zero? Vai virar quem? Alumínio mais 3 e vai perder 3 elétrons.
Cada átomo de manganês ganha 4. Cada átomo de alumínio perde 3. Então, se tem um que quer ganhar 4 e outro que quer perder 3, a proporção que eu vou ter são o quê? 12. Para cada 3 não, para cada 4 átomos de alumínio, eu vou ter 3 átomos de manganês. Olha, 3 átomos de manganês, 4 átomos de alumínio. Então, a proporção, sempre que ficar números diferentes, de um lado e do outro, você multiplica. Multiplica todo mundo aqui por 3 e multiplica todo mundo aqui por 4. 3Mn, aqui dá 12 elétrons e aqui dá 3Mn0 por 4. 4 alumínios. Cadê aqui? 4 alumínios. E aqui 12. Só que tá errado, né? Esse balanceamento aqui. Aqui são 4. No livro tem 3, né? No livro, né? Eu coloquei errado. Sorry. Certo? Aí você vê que tem 12 elétrons chegando e 12 elétrons saindo. Então, o número de elétrons envolvidos na reação é quanto? 12. Tranquilo isso? De boa, né? Beleza. Agora vamos para a questão. Vou nem apagar isso aqui, não. Puxa assim, ó. Nicolai. Graças. Bora lá. Questão 3 fala o seguinte. Considerando o rendimento da reação 100%, ou seja, não vamos trabalhar com valor estranho, certo? Marque a opção que corresponde à massa de alumínio em quilograma que deve reagir com alumínio. Esse da esquerda ou da direita? O da esquerda. A massa do alumínio que deve reagir, certo? Então, é o alumínio que é reagente. Completamente para a obtenção de 165 kg de manganês. Esse daqui. A relação também está em massa, certo? A questão te dá as massas de todo mundo, então fala o seguinte: quanto é a proporção molar? Deixa eu montar aqui só para ficar rapidinho. PM é 3 mol para 4 mol para 3 mol para 2 mol. A reação está trabalhando esse com esse. Então, eu vou olhar a proporção 4 para 3. Quanto é a massa do alumínio? Está na questão. 27. Só que eu uso quantos mol? 4 vezes 27 dá quanto? Ou seja, para cada 108 gramas de alumínio, eu formo quantos gramas de manganês? 3 vezes a massa do manganês, que dá quanto? Vezes 3 dá 165. Então, você tem o padrão. 108 forma 165. A questão quer saber quanto do alumínio, ou seja, X desse, para formar 165 quilos do outro. Oh, meu Deus do céu! Ah, uma garapinha dessa no Enem, né? Só mudou a unidade. Ou seja, multiplicou por 1000 vezes. Então, só mudar a unidade. X é igual a 108 quilogramas. Carapa. Gabriel se recusa a copiar a questão dessa, né, galera? Tranquilo? Aos poucos, vocês vão vendo que os padrões de pedidos nas questões vão se repetindo. Repetindo, se repetindo. E aí aqui é treino. Cálculo estequiométrico, assim como balanceamento, é treino. Beleza? Vamos fazer outra? Bora, né? Até 7 horas, né? Bora. Só para o Antônio fazer também. Só para ele riscar o caderno dele. Tá bem zeradinho. Me diga aí uma boa desse capítulo aí. Que não é tão aloprada, mas é boa. Obrigado. Tá 10 já foi nojenta, tem que virar 14. Mas bora fazer a 14, certo? Relaxa, pô. Relaxa, Giovana. Tá de boa.
14, né? Que pediram aqui. Pessoal da mesa 5. Beleza. Qual a página, hein? Página 371. Nicola. Graças. Questão 14. Todos prontos? Todas prontas? Vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, um cientista dissolveu 2 medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelas exército nazista. Sim, uma coisa que é, tipo, curiosidade assim, bem aleatória. Vocês sabem que o pessoal, quando ganha medalha de ouro nas Olimpíadas, ela não é ouro maciço, né? Ela é só uma pequena película de ouro por cima de uma medalha de bronze. Não sei se vocês sabiam disso. Já o pessoal que ganha a medalha de Nobel ou Nobel é praticamente ouro maciço. Então, assim, a medalha do Nobel ou do Nobel é muito mais preciosa pelo metal do que a medalha de ouro olímpica. Não sei se você sabia disso. Curiosidade do Google, né? É curiosidade do Google, né? Nicola perguntou, já me adiantei, né, Nicola? Muito bem. Não, não, não. É uma liga, mas tem muito mais, tipo, é 80% ouro. Enquanto que a dos Jogos Olímpicos é 9%, coisa assim. Por isso que eu nem vou para as Olimpíadas competir, nem vale a pena. Né? Acabou a graça. 2 medalhas de ouro para evitar que fossem confiscadas pelo exército nazista. Posteriormente, o ouro foi recuperado e as medalhas novamente confeccionadas. Olha, rapaz. As equações balanceadas a seguir representam um processo de dissolução e de recuperação das medalhas. Então vamos aqui, ó. Eu não sei nem se eu preciso mexer com todas as reações. Eu acho que eu nem vou fazer. Eu vou ver o comando da questão, tá? Tem 2 reações, a de dissolução e a de recuperação, beleza? Aí fala assim, ó. Admita que foram consumidos 252 gramas de ácido nítrico para a completa dissolução das medalhas. Beleza. Nesse caso, a massa de. Qual é o nome desse sal aí? NaHSO3. Agora eu só vou fazer quando vocês falarem o nome desse sal aí. Eu quero saber se vocês sabem. Não, calma. Um passando vergonha por vez, certo? Errou. Parece que tu tentando fazer um feitiço do Harry Potter. Sulfito, sulfitos. Mas eu gosto das tentativas do Nicola. Hidrogênio sulfito de sódio. Ou bisulfito de sódio, ou sulfito ácido de sódio. É chato, né? Mas sabe quem dá maior valor esse nome, velho, fuleiragem? Hã? Não, seu crédito já tá gasto, minha filha, desde o ano passado. Sai daí, tá doido, é? Meu crédito, ó, é doido, é? Não é aposta não, aqui, no caso de aposta não. Esses nomezinhos assim, chatinhos, infelizmente a dona Wes adora de colocar numa segunda fase, por exemplo, certo? Então, sulfito é o SO3, 2 menos, certo? HSO3 menos é o bisulfito ou sulfito ácido ou hidrogeno sulfito, certo? É tipo, você tem um filho e chama ele o nome que você quer, né? É tipo isso na química. Sulfito ácido, hidrogeno sulfito ou bisulfito de sódio, entendeu? Arararara. Nesse caso, a medalha de bisulfito de sódio, né? A massa de bisulfito de sódio em gramas necessária para a recuperação de todo o ouro corresponde a. Seguinte, a gente tem 2 reações. Já vou meter logo para vocês esse conceito para ficar mais fácil a vida de vocês e a minha vida, tá? Primeira reação fala assim, ó. Ouro reage com 3 mol de ácido nítrico, HNO3, mais 4 mol de HCl. Ou seja, o ouro quer reagir nessa reação, ele não está muito afim, não. É por isso que o cara lá bota um ácido forte junto de outro ácido forte. Se eu não estou enganado, talvez eu esteja enganado. Tem uma mistura que é chamada de água régia, que são 2 ácidos. Agora eu só não sei
Se é o HCl ou se é o ácido sulfúrico. Eu ácido, que é ácido nítrico e ácido sulfúrico. E HCl é? Show, jovem. Você está sabendo muito. E aí, essa reação é uma reação muito, 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 muito porrada. Por isso que o ouro acaba se dissolvendo, beleza? Então, isso aqui vai dar. Ah, menina, agora que é onde o filho chora e a mãe não vê. HAUCl4. Qual é o nome disso daqui? Isso aqui é um ácido, é? É um ácido isso daí? É um trem? É um pássaro? É um avião? Ou são somente as nossas lágrimas escorrendo pelo rosto? Ai, meu Deus, me ajuda. Aí na reação de recuperação tem assim, ó. 3NaHSO3 reage com 2HAUCl4 mais 3 águas para formar 3NaHSO4 mais 8HCl, obrigado, meu Deus, mais 2. Ixi, começou só com um mol de ouro na primeira reação, acabou com 2. Reação é boa, né? Você tem ouro, depois tem mais, né? É só o balanceamento, tá, pessoal? Não vamos enlouquecer. Ela tá cheirada, ela se pá. Ela falou. Ixi, meu Jesus. É o nome do Dom Pedro, é? Eu não sei não o nome disso aí. HUCl4. Se fosse só a UCl4, seria cloreto de ouro, certo? Mas com o hidrogênio, não faço ideia. Não faço ideia, não faço ideia. Porque o átomo central aí seria quem? O ouro, né? Como se tivesse 3 cátions. 2 cátions aí. Não, pode ser sim, ó. Pode ser o cloreto de ouro e hidrogênio. O nome simples de nome que não vai estar errado. Cloreto de ouro e hidrogênio. Seria como se fosse um sal. Não, efeito não. Seria como se fosse um sal misto, com 2 cátions. Sal duplo, né? Mas deixa para curiosidade quem tiver um celular na mão, na internet. Mas o que acontece? Qual é o comando da questão? Por favor, alguém lê para mim. A questão menciona este rapazinho aqui. A massa, né? Continua, Nicolau. Perfeito. Vai. A questão quer saber desse outro participante da outra reação. Diz. Cloráurico. Cloráurico. Muito, muito obrigado. Ácido cloráurico. Tá vendo? O S aí truando nas costas, né? Ácido cloráurico. Pode crer. Então a questão me dá a massa do ácido que foi usada e quer saber quanto desse rapaz aqui a gente vai usar para recuperar o ouro que foi dissolvido. A questão fala do ouro aqui, a massa de ouro? Não. Então você só vai se preocupar com esses dois participantes. Uma coisinha. Esse ácido nítrico, a gente tem nas duas reações dois participantes iguais, ou o mesmo participante nas duas reações, que é quem? E a água, né? E o ouro e um bocado de gente. Mas a princípio que conecta as duas reações é aquilo dali, certo? E o ouro também, enfim. Eu sei que 3 mol desse reage com quanto desse daqui? 1. Só que aqui eu estou usando quantos? 2. 2 desse precisam de quantos desse daqui? Obrigado. Se eu usar 3 para 1, e aqui eu só usar 1, eu vou usar quanto disso daqui? 1,5, certo? Então vamos trabalhar com 1,5 desse, para ficar mais fácil. Alguém sabe pela questão quanto é a massa do ácido nítrico?
A questão não deu na massa da galera. Hidrogênio é 1, nitrogênio 14, 1 mais 14. Dá? Obrigado. Oi, príncipe. Dá para simplificar, achar a reação geral. Só que ainda eu não preciso, eu prefiro não fazer isso agora. Só quando a gente for ver as reações sucessivas. Aí eu ensino a fazer isso. Mas por enquanto dá para fazer sem fazer isso, beleza? Então, a massa do ácido nítrico é quanto? Então, 3 de ácido nítrico, ou seja, 3 vezes 63 gramas do HNO3, tá para quanto do HAUCl4? Para 1, né? Se aqui eu considerar 1, eu considero quantos mol de ANaHSO3? 1,5. Então, isso daqui, esses 3, está para 1 mol e meio desse. 1,5 vezes 1 mol e meio desse, quanto é a massa desse rapazinho aqui? Já multiplicado tudo, mas me dá 100 ser multiplicado. É. Desculpa ter desconfiado de você. Mais forte que eu. Tranquilo isso daí? Não precisamos nem simplificar as reações nessa reação global. Então, 3 vezes 63 dá quanto? 189 gramas de HNO3. Você vai precisar lá na frente para recuperar o ouro de 150 e... Qual foi o comando da questão? A questão usou quanto de ácido nítrico? 152 gramas. Aí o que é que você faz? Que valeu X, né? Vamos lá. X é igual a 252 vezes 156. Calma, dividido por 189. Ó, vou dar uma dica para vocês, certo? Uma questão dessa é para feita para você fazer o quê? Perder tempo fazendo cálculo, certo? Normalmente, como que eu fazia? 156 é próximo de 189, só que é menor, beleza? Então, se eu admitir que isso aqui são próximos, a resposta é para dar 252. Só que vai dar o quê? Menor do que 252, porque aqui é menor do que embaixo. Então, a primeira resposta próxima, menor que 252, é a resposta certa. Dá para fazer assim? Qual a resposta? 208 gramas. Tranquilo? Diz, Pris. Certo. Sabe o que, é que você faria? Você faria o seguinte, ó. Para quem está em casa, o Nicola perguntou como que a gente faria se a gente fosse a reação global, certo? Dos dois processos. Seguinte, eu quero igualar quem na minha reação? Eu quero ter que cortar alguém, beleza? Para ficar na proporção, beleza. Então eu igualaria isso daqui com esse daqui de cima, ou seja, eu multiplicaria a reação de cima todo mundo por 2, por exemplo. Multiplicando todo mundo por 2, ficaria o quê, ó? Ficaria 2 ouros, 6HNO3, ficaria 12HCl, teríamos 2HAUCl4, 6 águas e mais 6NO2. Beleza? E a de baixo eu mantenho. Ficaria 3NaHSO3 mais 2HAUCl4 mais 3 águas
dando 3NaHSO4 mais 8HCl mais 2 ouros. A ideia não é cortar esse boy com esse boy? Corta esse boy com esse boy. Tranquilo? Corta o ouro com ouro, porque ele vai ser consumido e vai ser formado na reação de novo. Corto mais quem com mais quem? 6HCl eu corto com 8HCl. Vai sobrar 2HCl. Água, 3 com 6, que dá 3H2O. Só que eu, a princípio, eu não precisaria cortar todo mundo, só precisaria focar em quem? Nesse daqui com. Cadê? Que eu cortei sem querer, não foi que não era para cortar. Com 6HNO3. Aí a brincadeira você ficaria o quê, ó? 6HNO3. Para eu poder cortar alguém. É, mas vai ficar uma proporção quebrada, que nem ficou aqui, ó. Fazendo assim, eu sei que aqui eu vou ter 6 para 3. 6 para 3 é a mesma coisa que 3 para 1,5. Pronto. Se você não cortasse, ficaria 3 mol para 1,5. Eu só fiz para ficar o número de mol inteiros. Foi. Não precisa. Eu acho que é mais trabalho, entendeu? Numa situação de tem pouco tempo, né? Mas seria assim que faria. Como é? Como é? Quem? O ouro não precisa entrar no na nossa estequiometria. Porque primeiro ele nem dá a massa que foi dissolvida nem que foi recuperada. Você podia. Não, beleza. Mas você podia admitir 1 mol, né? E podia trabalhar direto. Mas, tipo, como eu disse, dá pra fazer de várias maneiras. Mas eu gosto de trabalhar. Pois é, esse daqui, né? Pois é, porque assim, o ouro você tem que fazer algumas suposições e fazer outras relações que no final você tem que desfazer. É mais ou menos assim, né? Aqui tu já vai direto só com os dois participantes que importam pro comando da questão. Beleza? Mas dá pra fazer. Só não recomendo. Até porque o tempo é, né? Assim como também não recomendo fazer assim. Tem as que dá pra fazer, viu, Nicolau? As sucessivas, os cortezinhos. Vocês estão mais decepcionados e apavorados que quando vocês chegaram? Não. Não, outro, ainda tem tempo, não tem? Tem sim, 6h44. Dá para fazer pelo menos mais uma, certo? Daria. Mas eu tenho que ter limites. Que é qual? Não, você, junta você e a Tice, né, botando nas minhas costas direto. Mas tudo bem. Não, é só na peia. A 14 foi bom para você, Tice? A 14 foi boa para você? Pode ir pá. Me dá aí, Nicolau, por favor. Você pediu desafio, aí você não viu a desafiadora. 13, né? Pequena, né? Mas as pequenas são perigosas. Questão 13. Normalmente, quando você. Uma questão muito pequena, você fica, meu Deus, cadê os dados? Não consigo fazer a questão. Mas se a questão está lá, provavelmente você consegue fazer, certo? Você não está vendo a saída. Questão 13. A gás não combustível constituído de uma mistura de diversos hidrocarbonetos, que em média pode ser representada pelo octano C8H18. Abaixo representada a reação química do processo de queima da gasolina no motor do veículo. Então, 2 mol de C8H18 reagem com 25 mol de O2 para formar 16 mol de CO2, idealmente, né? Mais 18 mol de água. Faz logo isso aqui para desencar de consciência. 2 mol está para 25 mol, está para 16 mol, está para 18 mol. A massa aproximada de dióxido de carbono produzida na queima de 114 quilos de gasolina. Então, qual foi os participantes que a questão fez referência? E usou todos dois em massa, não foi?
Podia ter perguntado o volume de CO2. Seria interessante. Seria sim. Quando são usados 114 quilos de gasolina, admitindo reação completa com octano. Está expresso em qual item? Uma coisa que eu quero que vocês tenham um pouco de atenção, normalmente no Enem, ele daria cento e poucos quilos de gasolina, certo? Só que te daria o percentual de octano na gasolina. É você trabalhar com o percentual e não com a massa inteira, porque parte da massa não é gasolina. Aí seria um ponto de atenção, mas isso é só na próxima aula. Rendimento, pureza, impureza, agente limitante e agente em excesso. Se vocês sobreviverem, né? A questão deu a massa molecular da gasolina, do octano, do bicho aqui, deu quanto? Ó, né? 2 para 16, eu posso dizer que é a mesma coisa que 1 para 8, né? A massa da gasolina é quanto? Do octano? 100 gramas. Isso aqui forma quantos gramas de CO2? A massa do CO2 é 44, né? Então dá 8 vezes 44 gramas. Foi usado quanto de gasolina? Papazinho. Quanto é a resposta? 8 vezes 44 quilos. Dá 53. Te perdoo, Nicola. Eu escutei 3. Obrigado, filho. 352 quilos. Tem resposta? Item? Graças a Deus, né? É ruim quando você bota e tipo, não tem nada, né? Parecido. Tranquilo, Mister Gabriel? Tranquilo, né? Podemos encerrar por hoje, povo? Vamos fazer a sexta, vamos fazer a sexta. Aí eu termino por hoje. Eu vou deixar a 14 ali porque eu achei ela bonita. Ela é grandona, assim, ela tem um charme dela, certo? Eu vou apagar a 3. Eu posso apagar a 3? Ai, tá desfocado. Peraí. Melhorou? Acho que melhorou, né? A Beatriz botou 6,26. Ó, uma palavra amiga, certo? Sempre que você pegar cálculo estequiométrico, dá para fazer por regra de 3. É só você achar as relações. Acabou. O mais difícil é achar as relações. Depois que acha, é só fazer regra de 3. Dividir, multiplicar, somar e subtrair. Talvez seja um problema também fazer isso. Mas depois é só fazer isso. Tá? Ó, tocou o sino da escola. Acabou a aula. No mínimo do médio tá indo embora. Segundo ano tá indo embora. Opa! Posso apagar? Hein? Posso, né? Sim, senhora, patroa. É da mesma página, não, né? Opa. Questão de número 6 da página 370. Nicola? Graças. O ferro é produzido comercialmente em altos fornos a partir dos minérios de ferro, que é hematita, Fe2O3, e a magnetita, Fe3O4. Esse Fe3O4, qual é o NOx do ferro, hein? Qual é o NOx do ferro do Fe2O3? Mais 3. Quanto é o NOx do ferro no Fe3O4?
Vocês mereciam levar uma pizza tão grande, porque quando eu estava dando os óxidos, eu falei desse exemplo. Sempre que dá quebrado, é porque são dois óxidos juntos. É o FeO e o Fe2O3. Vai cair no Enem isso daí na hora que vocês lerem. Bicho, o Adriano deu um cagacinho naquele dia. Sempre que o NOx estiver quebrado, é porque tem o mesmo elemento com dois, três NOx diferentes. Certo? Nada, você só respeita a vida, certo? Hum? São duas substâncias, uma com ferro 2 e outra com ferro 3. Só isso. É, tem ferro mais 2 e ferro mais 3. São os óxidos. Não, mas a classificação desse óxido, Fe2O. Não, especial eu vou nem dizer o que é especial. São óxidos duplos ou óxidos mistos. Não, eu vou deixar vocês errar essa questão na prova do Enem. Eu vou deixar. Não vou mais me importar com vocês, não. Não, de acordo com as equações químicas balanceadas abaixo. 3 Fe2O3 mais CO, dando 2 Fe3O4 mais CO2. Beleza? Beleza. Essa aqui é a primeirinha. A segunda é essa. Fe3O4 mais 4CO, virando 3 ferros mais 4 CO2. Eu posso dizer que essas reações são de oxirredução. Hoje eu vou ensinar o jeito que você vai saber que sempre é o que nunca é. Essas reações são de oxirredução. Sempre que vocês olharem um metal sozinho, é porque ele foi reduzido. Se ele foi reduzido, alguém precisou se oxidar para que isso acontecesse. Certo? Todas. Aqui eu tenho ferro mais 3, aqui eu tenho ferro mais 3 e ferro mais 2. E o carbono aqui é mais 2 e aqui é mais 4. Beleza? Com base nessas equações químicas, podemos afirmar que a massa de ferro obtida, este rapazinho aqui, a partir de 1 tonelada de Fe3O4, é quanto? Simples, né? Quanto é a massa do Fe3O4? 200 e on fire, viu? Quanto é a massa do ferro? 56. Só que são 3 mol, né? Dá quanto? 156 vezes 3 dá 58. A questão quer saber a massa do ferro usando 1 tonelada disso, que são ao todo 168, né? Obrigado. Eu erro mesmo. 1.000 quilos, né? Ou então, se você tiver toque, você bota tudo em gramas. Vai dar X. Aí pede em tonelada, é? Poxa vida, eu não sabia que o bicho pedia em tonelada, ó. 1 T, X. X é igual 1 tonelada vezes 168 gramas, dividido por 231,5 gramas. Corta a unidade grama com grama. Vocês acham que 168 ou 231 é quantas vezes maior que 168? Menos de 2 vezes, né? Deixa eu ver aqui. 1,5. 168 vezes 1,5 dá quanto? Não, 168 vezes 1,5. Olha, quase, né?
Então, isso daqui é aproximadamente 1,5 vezes maior do que isso, né? Então, vai ser isso aqui. Vai dar quanto? É só matemática aqui, pessoal. É só 0,72 toneladas. Tranquilo para vocês? Amanhã a gente volta no mesmo bate-canal, na mesma bate-caverna, para ver os casos especiais, certo? Os especiais normalmente são os que mais caem nas provas para vocês, tá bom? Um beijo, um queijo e um balde cheio de caranguejo. Tchau.